Olá a todos. Seguindo com a parte de melhoramento de suínos, agora relacionado à estrutura da indústria suinícola, a gente tem que o processo de melhoramento levou a uma clara transformação do porco selvagem no suíno atual, passando nesse meio pelo suíno tipo banha. Ou seja, uma mudança muito radical, né, do perfil e da qualidade e da quantidade, principalmente, né, da carne produzida. A gente tem que, desde aquele processo de domesticação, assim como em outras culturas animais, as seleções foram feitas de maneira visual, através de seleção de animais com melhor tamanho, melhor forma, né, com formação, baseado nos recursos genéticos locais. E no início do século XX, a seleção era ainda, né, com resquícios dessa caracterização de tipo, né, essa caracterização de cor de pelagem, alguns atributos em relação a prumo, né, chegava a ter até participação em feiras agropecuárias, né? Então, o que hoje a gente observa de pista, né, de feiras, que você tem julgamento de bovinos de corte, de bovinos leiteiros, de caprinos, de ovinos, existia também para suínos. Então, muito dessa utilização de pista, né, de aparência, foi a base do começo do estabelecimento de raças e linhagens de suínos no início do século XX, né? Então, só lá para meados do século XX, na década de 50 particularmente, a gente tem uma utilização de métodos estatísticos, né, de métodos de melhoramento que já eram consagrados no melhoramento vegetal e principalmente no melhoramento de aves, né? Então, se com aves a gente tinha uma necessidade de estabelecer uma ave que dava mais carne, né, na década de 50 isso também era necessário, né? Então, principalmente nos países desenvolvidos, a divulgação, né, essa propagação do uso de óleos vegetais e da utilização de refrigeradores domésticos, né, geladeiras, para a conservação de carne, fez com que o objetivo de melhoramento mudasse para aumento da quantidade de gordura para aumento na quantidade de carne, né? E essa tendência seguiu praticamente até início do século XXI, né? Dos anos 90 para 2000. E a gente tem que, nesse processo entre o suíno antigo, tipo banha, e o suíno moderno, a gente tem uma diminuição de 35% no conteúdo de tocinho, né, de gordura subcutânea. E tem também uma redução significativa na quantidade de dias que um animal demora para atingir o peso ao abate. Então, o que aconteceu no mundo? Claro que, paralelamente, né, essa evolução do melhoramento de suínos segue a mesma base histórica de melhoramento de aves, né, que a gente viu anteriormente. Foi baseado na introdução de cruzamentos, início de empresas especializadas em melhoramento, né, ou seja, o produtor não se preocupava mais em adquirir a raça A com a raça B, ou fazer um sistema de cruzamento. Ele muitas vezes, né, ele obtinha leitões desmamados só para fazer engorda, né? Essa compartimentalização da produção permitiu com que surgissem fazendas que só criavam animais para engorda e fornecedores de material genético que
estabeleciam o comércio e conseguiam fazer atividades intensas de melhoramento, né? E as características principais utilizadas eram as características de desempenho, ou seja, ganho de peso e espessura de tocinho, né? Então, a gente tem que essa busca, principalmente pela redução da gordura subcutânea, se deu mais acentuadamente a partir dos anos 70. Né? Entre na década de 70, né, final da década de 60 e início da década de 70, a Associação Médica Americana estabeleceu que o consumo de colesterol via alimento estava intimamente com os níveis de colesterol plasmático, nível de colesterol no sangue. E esse nível de colesterol no sangue era o causador de doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares são causa número 1 de mortes, né? Dentre as doenças, vamos dizer assim, que não são causas acidentais, né? Não são causas por homicídio, né? Excluindo homicídios ou acidentes, você tem que doenças cardiovasculares está sempre ali no top entre as doenças que mais matam. Então, trouxe uma verdadeira repulsa, né? A gente viu na parte de melhoramento de aves que o consumo de ovos teve uma redução, né? Um break aí, né? Uma parada bem brusca por conta do medo de consumir ovos e ter doenças cardíacas, e na carne suína a mesmíssima coisa. Né? Essa determinação fez com que a carne suína, durante muito tempo, e até hoje mesmo, por muitas pessoas, estivesse associado a colesterol, a gordura, a engordar e a todas essas consequências de doenças cardiovasculares. No Brasil, especificamente, a gente tem que, até a década de 50, aquelas raças nativas, naturalizadas, que a gente mostrou em vídeo anterior, elas eram as raças predominantes de produção. Então, não existia produção massiva, comercial, de grande proporção. Somente a partir da década de 50 que houve uma intensificação através da importação de animais de raças da Europa e de Estados Unidos, né? Então, vem um influxo de Hampshire, de Wessex, de Large White, de Landrace, de Duroc, todas essas raças para a produção brasileira, né? Então, até a década de 50, o Brasil não tinha programas de melhoramento, simplesmente porque não tinha produção em escala, né? As primeiras produções industriais de suínos surgiram depois dessas décadas de 50 e 60, né? E o momento em que surgiu essa produção mais massiva foi a década de 70. E aí vem uma particularidade de como foram feitos os primeiros programas de melhoramento genético de suínos no Brasil, e foram através das estações de testes de reprodutores suínos, né? Então a gente usa essa sigla ETRS, né? Que era controlada pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? A ABCS. O que se media nessas estações de testes? Ganho de peso diário, conversão alimentar e espessura de tocinho. Então, até a ETRS era um galpão, né? E você tinha vários produtores da região que se reuniam, traziam os seus animais, né? E esses animais eram colocados numa pequena quarentena, né, para evitar problemas de proliferação de doenças e adaptação também à alimentação que ia ser usada, e depois ele era colocado para o
teste de ganho de peso, né, um teste zootécnico. E depois abatido e medido a espessura de toucinho. Vamos lembrar que nós estamos na década de 70. A única maneira de medir quantidade de gordura subcutânea que um animal tem, na época, era abater o animal. Não existia a difusão da técnica de ultrassonografia para inferir a gordura subcutânea. E a gente sabe, né, hoje em dia não existem mais essas estações de teste, né, por razões bem ligadas à sua pequena capacidade de teste, ou seja, tem a limitação de que você não vai ter muitos animais aqui para serem testados. Então, como a gente sabe, no melhoramento a gente tem que testar muitos animais, fenotipar muitos animais, para que a intensidade de seleção seja grande. Então, se cabem poucos animais aqui, como que a gente vai realizar uma intensidade de seleção grande? Né? Então, é um problema para o ganho genético. E outra questão sanitária. Né? Se uma doença de natureza respiratória, por exemplo, ela está presente numa propriedade, né, um vírus, né, da gripe suína, por exemplo, ela está numa propriedade, você vai juntar todos os suínos dessa região e vai naturalmente espalhar o vírus ou a bactéria ou o fungo para outras propriedades através do contato com outras pessoas, né, com outros animais. Então, durante um tempo foi útil, alavancou essa questão do melhoramento no Brasil, mas teve as suas limitações. Na década de 80, deixou-se de fazer o teste nas estações de testes, nas ETRS, e agora, na década de 80, a ênfase era o chamado de teste de granja, certo? E dentro dessa tendência, na década de 80, começaram a surgir, né, a ter grande destaque as integrações verticais e as integrações horizontais. Principalmente como integração vertical, né, a Sadia e a Seara, ou seja, integração vertical é toda aquela estrutura em que a empresa controla os insumos para a produção, controla a produção e controla a pós-produção. Então, essas empresas como Sadia e Seara fornecem o material genético, fornecem a ração, terceirizam a produção com o produtor e compram o suíno para abater e depois de abatido fazem o processamento e comercializam para os atacadistas e varejistas regionais e hoje, né, elas são grandes empresas para todo o Brasil. E a cooperativa é um esquema horizontal, ou seja, você não tem uma empresa, você vai ter diversas fazendas que, unidas, usam seu grande volume de produção para barganhar melhores preços de insumos. Então, aí você continua tendo o fornecedor de ração, o fornecedor de medicamentos, o fornecedor de material genético, né? E, ao mesmo tempo, também ela vai ou barganhar com um frigorífico pelo preço do animal, ou então ela mesmo pode estabelecer um frigorífico da cooperativa, né? Então, a gente tem várias empresas, principalmente no sul do Brasil, né? É uma característica típica do sul do Brasil, né? Tanto para a produção de suíno em geral, tanto as integrações verticais quanto as integrações horizontais. Então, uma das grandes cooperativas do Brasil que hoje tem destaque é a Aurora, que ela é grande competidora com empresas que são integradoras verticais, né? Então, com esses esquemas de integração, produtores independentes, autônomos, que produziam a sua própria
genética com o seu próprio plantel, estavam fadados a serem extintos do processo competitivo. Com isso, reduziu bastante a participação deles no mercado, né? Na década de 90, tivemos implementações técnicas muito grandes que deram muito resultado, né? Seleção para característica de produção e reprodução, né? Descobriu-se economicamente que ganhar leitão por leitegada dava muito mais lucro do que aumentar quilos por animal, né? Houve uma implementação massiva do uso do BLUP, já que os computadores davam conta, né, que antes da década de 80, né, na verdade, a utilização de BLUP em programas de melhoramento é uma coisa de final da década de 80, né, então na década de 90 já estava bem divulgado, bem utilizado, né, e ampliação dos objetivos de seleção e utilização de informações moleculares. A utilização de informações moleculares possibilitou, por exemplo, a fins da década de 90, eliminar o gene do alotano, que causava características negativas na qualidade de carne, né, dando carne pálida, mole, exudativa. A gente vai ver ainda nesse curso. E no Brasil, especificamente, nos programas brasileiros, passou-se a dar maior ênfase à conversão alimentar e à quantidade de carne na carcaça, o que não era, né, a quantidade de carne na carcaça, um consenso antes, né? Muita gente não dava importância para as características, só davam importância à redução da gordura, mas não no aumento da carne, né? No século XXI, a gente vai ter uma tendência de usar novos fenótipos, incorporar características que beneficiam o bem-estar animal, ter essa preocupação com utilização de procedimentos dolorosos, como caudectomia, né, corte da cauda, o corte dos dentes, a castração, né, preocupação também com a qualidade da carne e uso de tecnologias como a seleção genômica. Então, na primeira década de 2000, características reprodutivas como tamanho de leitegada, né, o peso dos leitões nascidos também se tornou importante e qualidade de carne ganhou um destaque muito maior do que antes, né, que se preocupava somente com quantidade. Agora a qualidade é um diferencial, né? E na década atual, né, que já estamos no fim, iniciando a década de 2020, houve a implementação quase que obrigatória nas grandes empresas de melhoramento de uso de seleção genômica, certo? Então, das grandes empresas, todas usam, e o uso de novos fenótipos para aumentar a acurácia da seleção.